craque Neto, que sugeriu ao vivo que o Flamengo foi racista com o goleiro Hugo Souza. O técnico Felipe Luiz respondeu. Vamos dar uma olhada nessa treta? Se fosse o Corinthians, se fosse o Palmeiras, se fosse o São Paulo, se fosse o Santos, o que aconteceria numa negociação esdrúxula de vocês do Flamengo? Com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo, já estava convocado. Se tivesse no Flamengo... Desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. É um absurdo que o Flamengo fez em relação a um jogador... Será que ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Porque vocês quase acabaram com a carreira dele. O jovem tomava umas canjibrinas. Quem não toma? Quem não bebe? Quem nunca fumou uma maconha? Quem nunca tomou uma vodka? Quem nunca fumou um cigarro? Quem nunca tomou uma multa de trânsito? Quem nunca brigou com a mãe, com o pai, com o irmão? E quem nunca falhou? Só ele. Ele e o Cacica e o Zeca. Nosso Cacica, o Cacica e Zeca, que nunca falhou, que tem 18 filhos. E aí, ninguém fala nada. Sabe o que as pessoas, principalmente dessa imprensa aqui, e a do Rio, que são bairristas pra caramba, sabe o que eles falam? Olha, mas ele dava trabalho, ele não sei o quê. Tá no Flamengo, já tá na seleção. Então, meu irmão, o que vocês fizeram? Vocês tiveram a oportunidade de ter um grande goleiro. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. O goleiro bom que vocês tiveram aí é o menino Diego Alves, do Botafogo. Baita goleiro. Mas vocês deixaram de ter um goleiro de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. Esse cara, daqui a pouco, ele tá na Premier League. Daqui a pouco o Real Madrid contrata ele. Daqui a pouco o Barcelona contrata ele. Espero que o Corinthians fique com ele. Mas ninguém fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele. Ninguém fala. Ninguém fala da imprensa que demorou quantos anos dos 10 anjos que morreram. Não foram 10 jogadores, não. Foram 10 anjos, 10 crianças que morreram num forno micro-ondas. Ninguém fala. O último fez acordo agora, um menino que era goleiro e que estava sendo pretendido por um monte de clubes. E aí fizeram, num acordo, sigilo. É sempre sigilo para rico. Rico sempre gosta de sigilo. Não é verdade? Isso é uma coisa que é natural. Né? E aí, ninguém fala nada. Quando os cariocas vão falar do Hugo... Mas uma coisa eu gostaria de falar. Por favor. Precisou trocar a diretoria para fazer esse acordo com a família. Porque a diretoria antiga não queria fazer acordo. Aliás, contestava os acordos quando o Ministério Público propôs um acordo. Então, a diretoria que assumiu fez questão, de um dos primeiros atos, resolver essa questão que era uma vergonha para o Flamengo. Hoje, completavam 6 anos que os meninos não estavam mais com a gente. Queria que você relatasse como estava a sua cabeça, pensando nesse dia, nesse jogo aqui no Maracanã, num dia tão triste. Uma outra questão, se você não quiser falar sobre isso, eu te respeito. O apresentador e ex-jogador Neto, ele falou com muito desrespeito sobre o falecimento desses meninos aqui na televisão. E ainda falou que o Flamengo mandou o Hugo Souza embora porque o Flamengo é um clube que porque ele era negro, chamou o Flamengo de um clube racista, com todas as letras. E eu queria te dar a oportunidade, porque você está aqui há 6 anos, além de tudo, é rubro-negro, mas está aqui há 6 anos e viu como as coisas acontecem aqui. Foi o craque, entre aspas, Neto. Você pode trazer a verdade. Fique à vontade de falar sobre isso. Sobre os meninos, uma data que temos que lembrar, como eu falo sempre, né? Eu jamais vou esquecer, jamais. E eu não estava aqui, mas eu sinto muito esses meninos aqui no ninho, a presença, cada vez que eu entro ali. Hoje de manhã até falei com 2 pais, pai do Bernardo e do Christian, e tem uma conexão. Então, assim, é importante que
eles sejam lembrados. Eu acho que os pais, eles querem isso, né? Que é importante para o pai saber que o clube está cuidando com carinho desse assunto, que não aconteceu e pronto, vamos esquecer. Não podemos esquecer. Temos que lembrar que esses meninos, eu falei, vieram aqui atrás de um sonho e não saíram, né? Voltaram para casa num caixão. Isso é muito triste para quem é pai. E é uma data que temos que lembrar deles, né? A torcida sempre lembra e é importante que eles sejam lembrados. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante, perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time, eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima. E que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar pro futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas... Pois é, infelizmente o Neto exagerou nisso, errou, né? Porque, como o Felipe Luiz colocou, o próprio goleiro Hugo sabia que ele não estava bem. A gente ouvia falar na mídia que ele estava bastante deslumbrado, né? Então, como o treinador diz, ele mudou as amizades, foi morar em outro lugar e a carreira dele avançou. Que ele era um excelente goleiro, tecnicamente, ninguém tem dúvida. Ele só parecia estar desfocado. Depois de um jogo monumental contra o Palmeiras, né, ele passou a ter falhas grotescas. Tenho certeza que ele deve estar arrependido.